vamos lá, vamos começar, ele já vai aumentar. Bom, eu queria começar dando, claro, muito boa noite a todas e a todos que estão acompanhando a gente hoje. Muito obrigada pela presença de vocês nesse evento. A gente tem uma audiência super grande, uma audiência incrível acompanhando a gente de todo o Brasil. O meu nome é Maria Fernanda Elias, eu sou gerente de comunicação da DSM, na área de nutrição e saúde humana. E para quem não conhece a DSM é uma empresa baseada em ciência e sustentabilidade. Eu convido vocês para, depois desse evento, visitarem o nosso site, dsm.com, para conhecerem como a DSM faz parte do dia a dia e da vida de vocês. Vocês vão ficar surpreendidos. Bom, e o evento de hoje, ele vai falar sobre nutrição e imunidade ao longo da vida, né? Alimentação e nutrição sempre é um tema em pauta, né? A gente sempre tem alguma novidade, né? Ou alguma polêmica sobre alimentação e nutrição, então é um tema que sempre a gente escuta, mas atualmente, devido à pandemia de Covid, né? E o fato da gente estar enfrentando tanto desafio em relação à saúde, mais até do que antes da pandemia, o tema imunidade também ganhou muita evidência e tem sido bastante discutido, principalmente nessa questão de como a nutrição influencia na imunidade. Então, o objetivo do evento hoje é justamente discutir como é que a gente pode usar a alimentação e a nutrição como uma ferramenta, né, em benefício da nossa saúde e do nosso sistema imunológico em todas as fases da vida. Bom, e para ajudar a gente nesse bate-papo, né, a trazer essas informações para a discussão, nós trouxemos 3 especialistas super queridas e super bem preparadas, né, para justamente conduzir esse bate-papo descontraído, mas também com uma responsabilidade e uma base científica sólida por trás das informações. Então, eu vou começar apresentando, né, pelas fases da vida, né? Eu vou começar primeiro na pediatria. Bom, todas elas dispensam apresentação, mas eu vou apresentar de qualquer forma pelo protocolo, né? Então, a primeira é a doutora Ana Escobar. A doutora Ana, tudo bom, doutora Ana? A doutora Ana, ela é pediatra, é professora da Faculdade de Medicina da USP, é editora de várias revistas de pediatria, autora de vários livros também na área de pediatria. Muito obrigada, doutora Ana, por aceitar nosso convite e participar hoje do bate-papo com a gente. Eu que agradeço, gente. Obrigada, é um prazer estar aqui. A nossa segunda convidada, nossa segunda especialista é a doutora Carolina Pimentel. Ela é nutricionista, doutora em nutrição e saúde pública pela USP, certificada pela Harvard Medical School em medicina do estilo de vida, que nunca esteve tanto em evidência, né? E é professora da Universidade Paulista. Doutora Carolina, obrigada também pela sua participação. Boa noite, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E por último, chegando agora na parte da apresentar a doutora Ana Beatriz de Tomaso. A doutora Ana Beatriz é médica, geriatra, mestre em nutrição, afiliada do Ambulatório de Longevos da Unifesp, Escola Paulista de Medicina, e membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Muito obrigada, doutora Ana Beatriz, também pela sua participação. Eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui com tantas pessoas tão especiais. Bom, e além das 3 profissionais, eu queria apresentar também a Carolina Folkowski, que é especialista em nutrição da Nestlé, e a Carolina também é responsável pela organização e realização do evento de hoje. Muito obrigada, Carol, pela sua ajuda. Boa noite. Sem a sua ajuda, a gente não teria feito o evento. Boa noite, é um prazer. Estou muito feliz com esse evento e espero que todo mundo aproveite.
Bom, e a Nestlé dispensa apresentação, né? Eu só queria reforçar que a Nestlé é uma empresa de nutrição, e para vocês terem uma ideia, ela oferece mais de 17 bilhões de porções de alimentos e bebidas fortificados com vitaminas e minerais todos os anos. Então, sem dúvida, uma empresa com foco em nutrição. E durante o evento, a Carolina ela vai compartilhar com vocês alguns materiais aí por meio da caixa de mensagens. São materiais, são conteúdos bastante ricos, que foram preparados pela Nestlé, pela doutora Ana Escobar, pela doutora Carolina Pimentel e pela DSM também. São materiais que vocês vão poder depois continuar consultando depois do evento. E eu também convido vocês, antes da gente começar, a enviarem suas perguntas, né? Lógico que a gente não vai conseguir responder todas elas, mas a gente vai fazer um esforço para tentar identificar aí as perguntas mais comuns. Inclusive, antes do evento, quando a gente começou a divulgar, a gente já convidou as pessoas a mandarem suas dúvidas, então a gente já recebeu bastante pergunta, bastante dúvida, a gente inclusive vai começar esse evento aí tentando responder algumas dessas dúvidas que a gente tinha recebido nas redes sociais, né? Bom, vamos começar então, né? Chega de falar, chega de instrução. Eu vou tentar seguir, né, conduzir o evento hoje nessa linha do tempo, né? Então eu vou sempre fazer as perguntas inicialmente para a doutora Ana, para falar da parte pediátrica, depois a gente passa um pouco mais para a adolescência, a vida adulta, até a gente chegar na geriatria. Então, doutora Ana, assim, para suas palavras iniciais, né? Qual seria os seus pontos principais em relação a essa questão da nutrição e imunidade, né? Por que é tão importante a alimentação e a nutrição no fortalecimento do sistema imunológico nos primeiros anos de vida? Boa pergunta. Bom, muito bom estar aqui com todos vocês, gente. Um prazer enorme estar aí. E eu estou muito bem acompanhada, por isso eu estou muito tranquila aqui, né? Então, vamos lá. Olha, assim, qual é o papel da nutrição na imunidade? Gente, eu diria para vocês que a imunidade de todas as pessoas, todas as nossos ciclos de vida, depois a doutora Ana Beatriz completa isso, mas, enfim, a imunidade da gente, ela fica sobre um tripé, né? Qual tripé é esse? É uma alimentação saudável, exercício físico, tá? E sono, tá? Descanso, pelo menos 7 a 8 horas de sono toda noite. Então, esse é o tripé da boa imunidade. Então, como que a gente conquista, né, esse tripé? Executando essas três coisas, vamos dizer assim, cotidianamente. Eu sempre falo, não é de uma hora para outra que você vai conseguir, não. Tem tudo que andar junto. Então, um dos tripés importantíssimos que a gente vai focar hoje é esse aspecto da nutrição. Por quê? Nosso sistema imunológico é feito de quê? De células, de uma série de células e mecanismos de defesa. Para que todas essas células, esses mecanismos de defesa, é uma engrenagem. Imagina o sistema imunológico como uma engrenagem. Para que essa engrenagem funcione direito, tem que ter vamos dizer, lubrificação, ele tem que ter peças fortes e lubrificação. E quem dá isso? Nutrientes. São nutrientes essenciais que garantem isso. Vitaminas, minerais, todos esses alimentos, né, os alimentos que contêm vitaminas, minerais, e por isso a gente reforça, quero dizer, o papel da fortificação de alguns alimentos em algumas circunstâncias, isso tudo para dar o quê? Para dar robustez àquele nutriente, para que nosso sistema imunológico se fortaleça. Então, esse tripé da nutrição é absolutamente essencial. E aí, né, a Carol e a doutora Ana Beatriz podem completar mais esses aspectos aí desse tripé nas várias faixas etárias, né, lá na frente, que a doutora Ana Beatriz pode falar, e a Carol explicando do que compõem esses alimentos que fazem parte, né, que são importantes para a imunidade.
Isso, obrigada, doutora Ana. Eu ainda, dentro dessa engrenagem toda que faz o nosso sistema de defesa ficar forte e operante, né? Eu ainda incluiria componentes da saúde mental, né? As nossas emoções, a resiliência ao estresse, as conexões saudáveis que a gente faz também ao longo da vida, né? E principalmente, né, na idade adulta, quando a gente tem consciência mais do controle aí das nossas emoções. Então, acho que eu também incluiria isso nessa engrenagem aí que deixa o nosso sistema imune, né, mais forte. E especificamente em relação à nutrição, a gente tem aí as vitaminas, os minerais, os compostos bioativos, a gente vai falar especificamente, né, de cada um deles, mas eu já adianto um pouco: a vitamina A, a B6, a vitamina C, a vitamina D, os minerais zinco e selênio, e também uma gordura muito boa, que é o DHA, né? Esses compõem os nutrientes que melhoram, ou melhor, fortalecem as nossas células de defesa. Então, por isso, muito importante uma alimentação variada, colorida, porque quanto mais cor, mais a gente acessa essas vitaminas, esses minerais e esses bioativos, né? E muito rica, então, nos alimentos bons, frutas, verduras, legumes, cereais, grãos integrais. Bia, o que você pode completar? É perfeito, né, doutora Ana e Carol? E eu fico aqui com o coração apertado como geriatra, porque isso é tão fluido para nós como sociedade, na infância, na adolescência, para o atleta que quer ter uma melhor performance, para o jovem que tem questões de crescimento. E aí, quando chega no cenário da pessoa idosa, a gente se depara com uma dieta monótona, por vezes rica em carboidrato, e sem supervisão. Se as mães, as avós, as esposas e os maridos cuidam uns dos outros, a pessoa idosa não tem esse cuidado. Então, às vezes, essa percepção de que uma sopinha à noite é melhor porque é mais leve, eu faço uma comida segunda que vai durar até quarta ou quinta, porque aí eu não preciso ligar o forno de novo, isso nos angustia. Então, a grande mensagem é que, sim, a gente começa a envelhecer a partir do momento que nasce, mas de forma mais marcante a partir lá dos 30 anos. Acho que todo mundo aqui já sentiu isso de alguma maneira. E faz parte do envelhecimento com boa qualidade de cuidado e de vida, essa reserva que a gente faz ao longo da nossa vida. Então, a alimentação ela não acaba aos 15, aos 20 ou aos 30, mas ela é uma constante para que a gente tenha um envelhecimento sem disfunções. Ótimo, não, excelente os comentários, doutora Beatriz. Eu não cheguei lá ainda, não experimentei isso ainda dos 30 anos. Muito bem. Ó, eu prefiro pensar que a gente já está envelhecendo desde o dia que a gente nasce, porque é um respeito à nossa biografia futura, né? Que a gente ainda vai construir. Com certeza. Não, foi ótimo. Assim, eu acho que o que fica marcado, né, desse ponto, ótimo o ponto do tripé, né? Realmente, a gente às vezes fica tão atento à alimentação que esquece da questão do sono, né? Ou então até pratica exercício, mas não de uma forma regular. Então, considerar a questão da saúde mental, sem dúvida, porque se a gente não estiver bem também, a gente não consegue fazer escolhas mais saudáveis ou as melhores escolhas. Então, a parte, né, mental também tem que estar, o que a gente tem que cuidar também demais. E a questão da monotonia, né, alimentar, ter a variedade, né, aquela história do colorido, porque aí a gente também assegura que a gente tem a variedade, está ingerindo uma variedade de vitaminas, minerais, o DHA, como a doutora Carolina comentou, sair daquela monotonia, rotina alimentar. Não, excelente. E eu vou entrar agora em uma pergunta que foi bastante comum, que é justamente com essa questão do estresse que esse momento está gerando, né, também em linha com o que a doutora Carolina falou da questão da saúde mental. Tá todo mundo estressado, todo mundo confinado, ainda se habituando à nova rotina. E eu acho que aí a gente tem pergunta para todas vocês, né? Vou começar com a doutora Ana, porque uma delas foi com relação ao aleitamento materno, né? Que apesar das mães saberem da importância do aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses,
muitas delas não estão conseguindo, né? Toda essa questão do estresse, isso está gerando uma ansiedade maior, que já é a mãe querer amamentar, que já é um período de ansiedade. Então, muitas delas nos disseram que estão com dificuldades e perguntam o que fazer, né? Qual é a solução? Tem alguma ajuda? O que elas podem, como é que elas podem fazer? Tá, então vamos lá. Esses primeiros 6 meses, gente, especialmente os primeiros 3 meses, ainda mais do primeiro filho, eu diria para vocês que é um momento muito delicado, muito difícil. Por quê? Porque as mulheres, elas se sentem pressionadas. Será que eu vou conseguir vou ter leite? Não vou ter leite? Vou conseguir cuidar do meu filho? Não vou. Tem aquele blues puerperal que atrapalha muito, não é verdade? Todo mundo elas estão se sentindo, se acabaram de sair do parto, estão meio sentindo inchadas, feias, e aquela insegurança e todo mundo olhando para elas assim, será que você vai ser boa mãe? Será que você vai conseguir amamentar? Né? Então ela se sente cobrada, ela tem que acordar toda hora para dar de mamar, ela está cansada, ela está exausta, ela está naquela situação. Eu vou dizer para vocês, não é fácil, não é fácil. E dá uma contradição com o quê? Com aquele sonho da maternidade. Meu Deus, eu fui mãe agora e estou passando por tudo isso, estou me sentindo mal, eu não estou triste, É muito difícil, gente. Estou mostrando esse cenário para dizer para vocês que esse é um cenário relativamente comum, cotidiano das mães que estão passando por esse processo. Agora, pega tudo isso e põe no meio de uma pandemia. Olha a situação que fica, né? Com medo de adoecer, com medo da família adoecer, dos pais adoecerem, né? Enfim, isso tudo gera mesmo um estresse muito grande. Então, como é que a gente pode sair dessa situação, tá? A primeira coisa que eu vou dizer claramente para vocês é o seguinte: a gente tem que olhar um pouquinho para dentro. Essas mães têm que olhar um pouquinho para dentro. Olhar um pouquinho para dentro e se respeitar. O que eu quero dizer? Assim, olhem para vocês mesmos, não tentem ultrapassar os seus limites. Vocês são boas mães, não tenham dúvida disso, tá? E façam cada uma aquilo que é possível para cada uma fazer. E isso vai ser o melhor que cada uma pode fazer. Não se cobra mais. Essa falta de cobrança, né, é essencial para você estar bem com você mesmo. As pessoas que se cobram demais não estão sempre credoras delas mesmas, não estão bem com elas mesmas, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês, um pouco na linha também do que a Carol falou, que é o seguinte, gente, a nossa saúde mental, nesse momento, é muito importante mesmo, e a gente só consegue dar da gente mesmo para os outros se a gente está bem, tá? Então, outra coisa que é importantíssimo vocês saberem é que, assim, a gente sabe que o leite materno é de longe o melhor, é o melhor mesmo, mas existem alternativas caso isso seja impossível, tá? O bebê, ele não vai ficar com fome e nem vai se desnutrir por causa disso. Então, seu filho vai ficar bem de uma forma ou de outra, ele vai ficar bem. Isso tem que tranquilizar vocês. Tem sempre um plano B. A vida tem sempre um plano B, né? Na maior parte das vezes. Então, eu acho que essa tranquilidade interna é essencial para que tudo dê certo e vocês não se cobrem. Acho que isso. Não, excelente, doutora Ana. Essa questão da cobrança, assim, a gente tem que estar tranquilo, né? Para o bebê estar tranquilo e tudo dar certo, né? E tudo flui, tudo flui. Inclusive, agora, a Carol Falcaus, que ela compartilhou com vocês o guia de nutrição para amamentação, que foi preparado pela doutora Ana Escobar e pela doutora Carolina Pimentel. Aí com mais informações, mais detalhes sobre isso. Ainda continuando nessa questão do estresse, agora eu vou passar a pergunta para você, Carolina Pimentel. As pessoas falam que estão comendo mais, porque se sentem estressadas, se sentem ansiosas e comem mais. E comem mais alimentos indulgentes, né? Aqueles que servem um pouco como paliativo, para gerar um bem-estar, inclusive o maior consumo de álcool, né? Então, qual que é a sua recomendação em relação a isso? O que as pessoas podem fazer, o que não podem? Ah, legal. Eu queria só complementar também um pouco do que a doutora Ana comentou, que assim, a gente tem dados agora de pesquisas brasileiras mostrando justamente isso, né?
quando o Vigitel fez um levantamento com mais de 2.000 entrevistados, agora entre abril e maio, para entender qual o impacto, né, dessa pandemia, do isolamento social no comportamento dos brasileiros. E o primeiro do ranking foi a dificuldade para dormir, por exemplo, né, que deixa a gente mais estressado. A alteração no apetite, como você acabou de colocar, as pessoas estão comendo mais, bebendo mais. E também diminuição da motivação, né, estão se sentindo mais deprimidos, mais cansados. Ou seja, então isso é uma coisa que está acontecendo com todos nós, né? E no momento do aleitamento materno, por exemplo, como a doutora Ana colocou, como é importante, né, a gente tentar manter essa tranquilidade para que isso possa ocorrer naturalmente, porque esse processo ele é muito importante para a nutrição do bebê, né? E para a formação do sistema imunológico também, e para a formação de hábitos alimentares, que vai chegar até depois, né, quando estiverem mais velhos, então que começa, que na verdade começou com os nossos avós, com as nossas mães, então é um ciclo que não para de rodar. Eu acho que isso que é importante a gente colocar, né, para não só não se cobrar tanto, mas resgatar esse autocuidado, né, o quanto que é importante a gente manter tranquilidade e entender que está todo mundo assim, né? Em relação a estarmos comendo demais ou estarmos bebendo demais, e isso a gente também tem alguns estudos que mostraram, inclusive olhando um pouco para a Itália, né, que passou por tudo isso, que viu que foi uma realidade, né, aumentar o consumo de alimentos, e a gente não está aumentando o consumo de brócolis, deveria, né, mas não, a gente está comendo mais alimentos que trazem conforto, né, mousse de chocolate, o pão, né, virou a pandemia também, problema nenhum. Problema nenhum, acho que os alimentos que trazem conforto, eles existem justamente para resgatar isso. O problema é quando isso vira um mecanismo de como se fosse um medicamento para aliviar o estresse, né? Então a gente se sente ansiosa, se sente deprimida e automaticamente começa a comer mais, começa a não variar a alimentação, fazer o uso somente desses alimentos, aí, ou do álcool, por exemplo, né? Daí a gente vê algum problema. Então, a recomendação primeiro, existem doses doses assim, preconizadas, por exemplo, pela Organização Mundial de Saúde para o consumo de álcool. Depois a gente também pode colocar um pouco mais sobre isso, mas basicamente para as mulheres é uma dose diária, até sem ultrapassar 2, para os homens 2 doses diárias sem ultrapassar 3. Né? Então, só para a gente ter um controle de porções, que isso é importante. E aí, falando sobre porção, também, quando for comer esses alimentos indulgentes, né, esses alimentos que nos trazem conforto, porcioná-los é importante, porque a gente pode comer de tudo, né? Tudo tem a sua quantidade certa. E, então, o controle dessa porção é importante, comer com consciência, né? Prestar atenção, saborear bem esse alimento, a gente vai perceber que fica satisfeito muito antes, né? Porque às vezes a gente está lá comendo na frente da televisão ou comendo por algum tipo de impulso e nem percebe, né, a quantidade que a gente está ingerindo. Então, eu acho que é isso. Não é época de restrição, aliás, eu acho que nunca foi, né? A gente, eu lembro, eu escutei outro dia assim, eu fui seguir uma dieta, mas ela não me seguiu de volta. Então, pare de seguir a dieta, né? Porque a gente tem que entender que a gente precisa formar hábitos alimentares que sejam sustentáveis, né? Desde o consultório da doutora Ana Escobar até o consultório da doutora Bia, né?
Então, assim, a gente tem que formar esses hábitos ao longo da vida que nos dê, sobretudo, prazer. Porque uma alimentação saudável é uma alimentação prazerosa. Então, não é época de restrições, mas também não é época de largar a mão, principalmente do cuidado com a saúde, né? E a gente está discutindo isso, que a alimentação é um dos grandes pilares da nossa saúde. Então, à medida que você tem minimamente as suas 3 refeições em horários regulares, que você tem uma alimentação muito rica em frutas, verduras, legumes, né? O arroz e feijão, por exemplo, cabe muito naquele momento que você precisa, né, consumir um doce, né, ou consumir um alimento que te traz alguma memória afetiva. Só não faça disso um mecanismo para o alívio do estresse. Para o alívio do estresse, a gente tem técnicas de respiração, meditação, a própria atividade física, né? Isso é super importante. A gente precisa manter também a rotina de exercícios. Então, eu acho que é isso, né? Fiquem tranquilos, tudo cabe na nossa dieta e a gente pode usar aí outros mecanismos para esse alívio do estresse. É isso aí. Então, tá, Joia. Então, além da variedade, né, evitar a monotonia que a gente tinha falado anteriormente, fica a dica também da moderação, né? Porque aí a gente garante que a gente está consumindo os nutrientes, as vitaminas, os minerais, os nutrientes em quantidade certa, na variedade certa, mas não está ingerindo em excesso as gorduras, os açúcares, o álcool, né? Então, fica essa dica. E aí, Carol, você falou de dieta, né? E eu lembrei, doutora Ana Beatriz, de uma conversa que a gente teve sobre o perigo da dieta na fase, na melhor idade, né? Que não é, eu acho que você comentou do perigo disso, das pessoas não fazerem uma dieta adequada por conta do risco de perda de massa muscular. E eu acho que agora, no momento que a gente está, é ainda mais complicado, né? Você podia comentar um pouquinho? Pois é, Mafê, o que você coloca é muito comum na nossa prática com o cuidado à pessoa idosa. Quem perde peso, perde músculo, perde na tua idade, perde na nossa idade. É impossível você perder peso protegendo a sua estrutura muscular de forma plena. Então, uma alimentação balanceada, quando você precisa fazer modificação de composição corporal, você tem que perder mais gordura e tentar proteger sua massa muscular, mas a gente sabe que vai haver uma perda ainda. O que acontece com essas dietas que a Carol falou das redes sociais? Elas entregam um produto que é o peso da balança. Você vai perder peso, porque você vai ficar 3 dias sem comer, ou porque você vai beber sopa e água, etc. e tal. E aí eu garanto, não conheço todos os participantes que estão assistindo a gente, mas eu garanto que todos vão perder músculo com dietas radicais. E músculo, depois dos 30, vale diamante, não vale ouro. É algo que não tem como a gente mensurar em palavras. Então, não façam dietas radicais. Eu sempre coloco isso nas minhas falas. Se a gente fizer uma pesquisa no Google de países mais longevos do mundo, esses países são países que têm dietas até bastante agradáveis, por exemplo, Suíça ou Itália. Eu brinquei, né? A gente teve uma conversa anterior que a Suíça não é um país lactose-free, né? Sem lactose, e tampouco a Itália, e também sem glúten, mas é a alimentação com moderação. E aí, gente, é uma moderação que pode estar muito bonita aqui na nossa teoria, mas na prática, com esse medo que está entrando por baixo da porta das nossas casas, essa moderação vai embora. Então, o que tem acontecido com todos nós e com os nossos pacientes? O medo está desorganizando essas boas escolhas. E aí a gente pode deixar uma dica daqui de profissionais da área da saúde que, por uma questão laboral, não pudemos ficar em casa e tivemos que enfrentar esse medo antes. E no começo, né, doutora Ana, Carol, vocês me complementem, assim, era um pânico de pensar, bom, amanhã se eu acordar sem sentir o cheiro, eu já sei que eu fiquei doente, né? E aí a gente dormia e acordava e estava sentindo cheiro, estava sentindo gosto, o nariz não escorria, e a gente percebeu que o medo tem o seu espaço, ele não pode ser tóxico, mas ele precisa existir para nos proteger, mas a gente tem que entrar com
método, com estratégias. Então, se a gente se protege, se mantém o distanciamento que tem sido orientado, se eu consigo ter uma boa qualidade de sono, evitar as informações que são, muitas vezes, um tom acima daquilo que, de fato, poderia ser ouvido por nós, isso já faz com que a gente durma melhor, se alimente melhor. E aí, eu tenho 2 perfis de pacientes muito interessantes. Eu, como geriatra, aprendo com eles, né, doutora Ana? Isso é muito, muito bom. Eu aprendo com as crianças. Pois é. E eu percebo 2 perfis. O perfil que, assim, tá ótimo, porque trabalhava, viajava, não tinha tempo de beber 2 litros de água por dia, não dormia, né? E agora consegue dormir, consegue comer melhor, não consegue sair para tomar um sorvete ou ir a uma loja de doces, então come o que tem em casa e aí não pede tantos exageros no mercado. Esse perfil que se organizou, ou seja, se alguém se organizou na pandemia, é porque estava tudo errado antes, né? E tem um outro perfil, que é o perfil daqueles que realmente estão ansiosos e exagerando. Então, a dica que quem sou eu, né? Mas que eu poderia dar para os 2 perfis é que quem se organizou demais precisa rever como a vida estava antes e tentar melhorar a partir de agora. E quem se perdeu, como profissional da área da saúde, a gente vai pedir para que vocês não tenham medo, vocês tenham prudência. O medo congela a gente, a prudência ajuda a gente a raciocinar. Então, eu acho que seria esse o caminho, assim. Não, obrigada. O último comentário também, né? Sempre quando a gente tem alguma dúvida em relação à nossa saúde, à nossa alimentação, né? Nosso estado nutricional, procurar o profissional de saúde, né? Porque também a gente hoje tem muita informação disponível e às vezes a gente não consegue chegar numa conclusão ou consulta fontes erradas. Então, sempre checar e sempre tirar as conclusões depois de conversar com o profissional de saúde quando tem dúvida, né? E, Mafê, não existe uma conclusão, existe uma estratégia para cada indivíduo, né? Também da medicina do estilo de vida, você tem que entender o contexto social, familiar, financeiro, dentário, muscular, conseguir fazer algo muito direcionado, né? Não tem receita de bolo, né? Seria fácil se tivesse. Inclusive, na pandemia, mas de bolo, não tem, não. A Carolina Falcosso compartilhou também com vocês uma outra ferramenta, né, que é justamente para conseguir aí entender melhor o tamanho das porções, que ajuda bastante, né? Qual que é a porção que eu preciso consumir? Então, uma dica aí para vocês. Vamos voltar um pouco para essa questão dos nutrientes, né, da nutrição e do sistema imunológico de uma forma mais associada. Doutora Ana, na pediatria, a gente consegue destacar alguns nutrientes que são mais relevantes nessa fase da vida? Né? Existem alguns que a gente tem que dar uma atenção maior. E qual é o cuidado que os pais, os cuidadores precisam ter para garantir esses nutrientes para as crianças? Bom, sim, sem dúvida nenhuma. Eu diria para você que para as crianças pequenas, por exemplo, recém-nascidos até 6 meses de idade, né, e até, na verdade, 2 anos e mais até, mas, principalmente os primeiros 6 meses, tem um nutriente essencial que a gente tem que garantir, que é o famoso DHA, tá? Esse é um nutriente, para quem não sabe, esse é uma gordura do bem. E por que essa gordura é tão importante para as crianças, principalmente até 2 anos, mas mais ainda a vida inteira, mas nessa fase inicial? Porque é o seguinte, pessoal, esse DHA, ele faz assim, olha, ele é uma gordurinha que envolve o neurônio, né? O neurônio é como se fosse um fiozinho, ele tem um fiozinho, que é um cabinho, né? A gente brinca e fala, está encapando o nervinho. Então, é como se fosse assim, um fiozinho que tem aquela capinha de borracha em cima. Essa capinha de borracha em cima, né, ela é feita por uma gordura do bem, que é esse DHA. Então, esse processo todo se chama mielinização dos neurônios. Por que isso é importante? Porque quanto maior a sua mielinização, maior a sua neuroplasticidade. Isso vai fazer com que os neurônios do bebê, eles se conectem assim, ó, de uma maneira super importante, e o impulso nervoso é transmitido por aí. Então, gente, é muito importante para todo o desenvolvimento cognitivo das crianças, principalmente nos primeiros anos de vida, ter uma nutrição com DHA. O leite materno é riquíssimo em DHA, tá?
Mas onde que tem essa gordura do bem? Tem em peixes de águas profundas, por exemplo, salmão. Então, depois, na nutrição das crianças, quando não tem mais o leite materno, a gente tem que cuidar disso. Leite de vaca tem DHA? Não tem DHA. Então, por isso que, se não há mais a possibilidade do leite materno, a gente tem que dar fórmulas que contêm, por exemplo, DHA. Então, esse, por exemplo, é um dos nutrientes que a gente sabe essenciais na pediatria. E outros também que a gente pode... Eu expliquei um pouquinho mais o DHA, porque nem todo mundo sabe o que é o DHA. Eu acho importante saber, tá? O que é o DHA. Além disso, nas membranas das células também, ele dá uma fluidez nas membranas, que a célula é tudo no nosso corpo. E uma célula cheia de DHA, com a membrana cheia de DHA, ela funciona muito melhor. Sempre falo das engrenagens, é como você está ali azeitando as engrenagens para tudo funcionar bem, tá bom? Claro que a gente tem outros nutrientes, vitamina D é essencial, cálcio é essencial, ferro é essencial por causa da anemia ferropriva, tá? Então a gente tem montes de nutrientes essenciais, mas fiz questão de ressaltar o DHA pela importância no sistema nervoso central e na fluidez da membrana de todas as células, o corpo inteiro funcionar bem, tá? Joia, excelente. Obrigada, doutora Ana. Vou fazer a mesma pergunta para você, Carol. Quando a gente vai avançando um pouco, muda alguma coisa ou a gente tem que continuar atento a esses mesmos nutrientes? Esses mesmos nutrientes, assim, na fase adulta, hoje a gente reconhece, então, o papel da vitamina A. A vitamina A está presente na gema de ovo, no leite integral, ou no leite desnatado que foi fortificado com vitamina A. Nos alimentos vegetais alaranjados, amarelados, né, avermelhados também na forma de carotenoide, então mamão, batata doce, cenoura, tu tem a pré-vitamina A, né? Então todos esses são fontes dessa vitamina que notoriamente tem um efeito importante aí na ativação de células de defesa, na diferenciação dessas células, por exemplo. Assim como a vitamina B6, que também a gente encontra em cereais integrais, cereais matinais que foram fortificados, a vitamina C, essa parece ser aí de maior conhecimento, né? Todo mundo acha que a vitamina C, por exemplo, ficou gripado, então vou aumentar o consumo de vitamina C. Chega no inverno, aumenta o consumo de vitamina C. Faz sentido, a vitamina C diminui a duração desses sintomas, a severidade dos sintomas numa gripe comum, por exemplo, mas de uma maneira geral também fortalece o nosso sistema imune. A vitamina E, que está em oleaginosas, então castanhas, amêndoas, nozes, azeites, abacate, tudo que tem bastante gordura, né, que é bem oleoso. A vitamina D, que é a principal fonte, é a exposição ao sol. Então, hoje que a gente está dentro de casa, né? Eu brinco, se tiver qualquer frestinha, coloca um braço, uma perna ali, né? Pelo menos uns 30 minutos, qualquer coisa, fica ali, né? Igual cachorro, né? Os animais, quando encontram essa fresta de sol, eles vão lá e ficam por ali. Então, é importante, a gente mesmo, né? A gente não está podendo sair, mas mesmo assim, encontrar uma solução, se possível, para tomar sol, se não também os alimentos fontes. A vitamina D não é muito bem distribuída em alimentos, né? A gente tem a sardinha, alguns peixes gordos também, o óleo de fígado de bacalhau, que ninguém merece, mas também a gente tem cereais matinais, algumas bebidas que foram fortificadas com vitamina D, ou também a suplementação quando for indicada. E aí, o DHA, que a doutora Ana já comentou super bem, então isso continua na fase adulta, entre adolescentes, sempre. E os minerais, o selênio e o zinco. O selênio, nossa principal fonte é a castanha do Pará. Uma castanha do Pará por dia resolve aí a nossa cota de selênio. E o zinco a gente encontra também nas carnes vermelhas e nos cereais integrais. Então, essa é a gama aí de nutrientes que a gente tem com maior evidência para a melhora do sistema imune.
Existe um outro braço também que está relacionada com a nossa microbiota intestinal. As evidências não são ainda tão fortes, né, quanto esses nutrientes que eu falei, mas a ciência está avançando nesse conhecimento, que são aqueles nutrientes que melhoram a função do intestino e da nossa microbiota, né, de todas essas bactérias boas que habitam o nosso intestino. E daí a gente está falando principalmente das fibras pré-bióticas, no caso dos bebezinhos, os oligosacarídeos do leite materno, né doutora Ana, também estão incluídos, né? Isso. E os probióticos também, que são aqueles micro-organismos que a gente encontra em iogurte, alguns tipos de queijo, ou também em outras formas farmacêuticas, né? E que aí melhoram a saúde do intestino e que tem um impacto secundário no sistema imune. E, no fim, a máxima, né? Uma alimentação variada e equilibrada que vai fornecer todos esses nutrientes. Bom, agora você falou dos oligosacarídeos do leite materno, eu quero saber mais sobre isso. Qual que é a relação do sistema imunológico? Existe uma relação? Como é que a gente consegue explicar melhor isso para as pessoas? Doutora Ana, me ajuda, mas eu sei que eles têm uma função pré-biótica, né? Eles ajudam a colonização do intestino do bebê. Exatamente isso. Então, olha, a gente tem os pré-bióticos e os probióticos, tá? Os pró já são as bactériazinhas que a gente põe lá dentro, e essa microbiota é super importante. E os pré, o que são os pré? É um alimento de algumas bactérias. Então, a gente faz assim, a gente dá aquele alimento para algumas bactérias, então a gente acaba selecionando no nosso intestino aquelas bactérias que se alimentam daqueles, que são bactérias do bem, tá certo? Então, assim, você dá alimento, você dá um alimento gostoso para elas, elas começam a se proliferar, tá? É isso que são esses oligosacarídeos. E são super importantes, então, para manter a flora intestinal da gente saudável. E a flora intestinal saudável, gente, olha só, tem a ver também com a nossa imunidade, tá? Então, por incrível que pareça, tudo isso está totalmente interligado. Para ter uma imunidade boa, a gente tem que ter uma flora intestinal saudável. Tá joia. Obrigada. Obrigada pela explicação. Doutora Beatriz, a gente fala muito de vitamina B12 para a terceira idade, né? Da gente cuidar para realmente não haver carência dessa vitamina. Mas quais são os outros nutrientes, na verdade, que a gente precisa ter um cuidado maior, principalmente relacionados com a imunidade? É interessante entender que esse processo é um contínuo, né? Então, a gente, com 40 anos, muda o livro, guarda o livro da doutora Ana e da doutora Carol e pega o livro da Bia. A gente continua sendo a gente. Então, tudo que foi dito continua. É que a gente esquece, né? Esse cuidado do alimentar, ele se perde na vida adulta e com o envelhecimento. Então, assim, tudo que foi dito até agora, e a Carol e a doutora Ana colocaram de forma brilhante a importância disso para a construção também do sistema imunológico. A gente sabe hoje que o intestino tem uma função linfóide, de imunidade, de produzir anticorpos e linfóides. Então, isso sim é muito importante, ter um intestino saudável. E aí, de novo, restrições e dietas monótonas não conseguem promover esse tipo de boa flora. É importante que isso fique claro. E não ter uma dieta monótona para a pessoa idosa significa, de fato, o prato colorido e as preciosidades para o envelhecimento, que são proteínas, de forma muito marcante. Quando eu fiz faculdade, estou formada há 13 anos, eu aprendi que nós tínhamos que ter muito cuidado com o rim da pessoa idosa, porque não poderia sobrecarregar. E aí a gente aprendia que tinha que pisar no freio e as proteínas poderiam ser, eventualmente, não prescritas ou diminuídas, e em absoluto. Hoje a gente sabe que a dieta da pessoa idosa e de nós todos, na verdade, ela tem que ter proteína em todas as refeições, café, almoço e jantar. E para além do músculo,
músculos e ossos estão intimamente relacionados do ponto de vista físico mesmo, é o tendão esticando o osso e o músculo agindo, mas também a gente sabe hoje que a célula que dá origem a ossos dá origem a músculos. Então, o estímulo é muito parecido para os dois. Então, se você tiver osteopenia, é muito importante que você tenha uma dieta rica em cálcio, vitamina D e também proteína. E se você tiver músculos mais frágeis, eu preciso ter a proteína, o cálcio e a vitamina D. A gente não consegue mais separar. Então, a orientação nutricional, ela é importante para boa qualidade de cuidado. E aí, entrando na frestinha da janela, de a gente colocar a nossa pernoca lá para tomar sol agora na pandemia, a pessoa idosa não consegue, às vezes, fazer essa conversão da vitamina D informativa só com a exposição solar. Então, por vezes, a suplementação vai ser indicada, e aí com muita atenção, porque não é apenas ir à farmácia e escolher um suplemento que tenha muitos comprimidos e que vai durar vários meses e tomar por conta, mas é sim fazer um estudo com os seus médicos, nutricionistas, em relação ao perfil metabólico de cálcio, vitamina D, o perfil ósseo, e aí fazer ajustes de acordo com a necessidade. Não é a descoberta das resoluções de nosso problema a suplementação em doses altas ou médias ou baixas de vitamina D. É o que é necessário de acordo com os nossos níveis séricos. Então, resumindo, pessoas idosas, e aí podemos pensar acima de 30, se vocês quiserem, que daí a gente já vai fazendo uma reservinha, sabe? Sabe, eu não... Cálcio, vitamina D, proteína de forma muito marcante. Lógico que B12, vitamina B12 e ácido fólico. E aqui lembrar da nossa vida e dos nossos problemas gástricos, muitas pessoas com síndromes dispépticas, azia, queimação, refluxo, e que tomam por conta remédios que podem mudar o pH do nosso estômago. Então, cuidado com aqueles remédios de azia que a gente toma sem ter para terminar de tomar. Isso altera a absorção de nutrientes em qualquer idade. E, como novidade que a Carol falou, mais recentemente, de forma muito clara para nós, os nutrientes como selênio, zinco, arginina, para fazer o que hoje todo mundo assiste quando liga a TV, proteção contra uma inflamação desenfreada, uma nutrição direcionada para a célula. Então, está relacionado com a alimentação, e aí um termo elegantérrimo, que é a nutrição celular, que está cada vez mais Olha, legal, gostei. Eu vou anotar isso aqui, ó. Boa. É muito interessante. Boa. Que você colocou, a gente pode voltar para a primeira fala da doutora Ana, quando ela falou da engrenagem da imunidade, que é justamente isso, né? Uma alimentação saudável, variada, né, cheia desses nutrientes que a gente colocou, ela é capaz de diminuir essa inflamação sistêmica que está aumentada nos estados depressivos, nessa tristeza, no blues, né? O que também promove essa diminuição é a prática da atividade física. Então, é por isso que essa engrenagem aí ela funciona. E essa inflamação crônica a longo prazo, ela promove lesão dos nossos vasos de uma forma mais simples, e isso pode, inclusive, promover perdas cognitivas. Então, as pessoas perguntavam assim para mim: Bia, você foi no congresso, tal, descobriram a cura do Alzheimer? Antes eu falava, puxa, não, é uma doença degenerativa. Hoje eu já falo, descobriram. E aí as pessoas falam, o quê? Eu falei, compra uma bicicleta, come direito e dorme bem, e tenha bons amigos. Porque é isso, você promover uma boa qualidade de vida, promove uma boa construção imunológica, diminuição de fatores pró-inflamatórios, e aí uma proteção cardiovascular e endotelial, que são essas estruturas dentro dos nossos vasos. Então, excelente. Com essa história, a senhora quer falar alguma coisa, doutora Ana? Não, eu estou só aplaudindo. Que honra, hein, doutora Ana? Estou emocionada agora. Não, olha, com essa história dos 30 anos, eu vou ter que parar de me consultar com a doutora Ana, agora eu vou começar a me consultar. Estratégia,
Mafê, lembra que a gente não tira o livro de um e coloca o de outro, isso é um contínuo. Não, só para comentar que eu estou olhando aqui, está chegando um monte de comentário, um monte de gente mandando um beijo para vocês. Tem ex-aluno aqui de um monte mandando beijo, paciente. Então tem um monte de recadinho aqui para vocês. Depois eu compartilho todos. Também a Carolina Falcosco compartilhou aqui vários documentos. Então, um material super bacana que inclusive a gente fez em parceria, DSM Nestlé, sobre os nutrientes e alimentos e sistema imunológico. Tem também um site Alimente o Futuro, que eu convido todo mundo para visitar, com muita informação bacana lá, também não só sobre nutrição, mas também sobre vida saudável. Bastante coisa aí que a gente está compartilhando, tá bom? Vamos lá, então, vocês comentaram sobre, a doutora Beatriz comentou sobre a vitamina D e essa questão da conversão da vitamina D, que inclusive, porque assim, quando a gente fala de sistema imunológico, imunidade, gripe, é o que também a doutora Carolina tinha falado. O primeiro nutriente que vem à cabeça é vitamina C. A gente sai tomando mais vitamina C ou multivitamínicos em geral, mas uma vitamina que acabou ganhando evidência, até por conta das novas publicações relacionadas aí com a questão de Covid, imunidade, foi a vitamina D. Então, muita gente perguntando se vale a pena realmente ingerir uma quantidade maior de vitamina D, qual é a diferença, inclusive, entre vitamina D2 e D3? Vieram várias perguntas. Doutora Ana, vamos começar na pediatria, né? Existe evidência da importância da vitamina D, sistema imunológico? Como é que é a relação? Boa, então vamos lá, gente. Olha, a vitamina D, é importante todo mundo saber disso. A gente estava conversando ontem, eu coloquei esse ponto de vista, é importante. Tem algumas já publicações que estão sugerindo que a vitamina D, dada a sua importância, seja elevada à categoria de hormônio. Olha só, de tão importante que ela é. Por quê? Porque ela não atua só no sistema ali osteoarticular, não, nos ossos, né, aumentando a absorção de cálcio, não. Ela atua sistemicamente, ela atua em todos os órgãos e sentidos, todos os órgãos e sistemas, fazendo com que esses órgãos, esses sistemas, tenham a capacidade de funcionar melhor. Então, a vitamina D é essencial para a rigidez dos ossos, mas é essencial também, e olha só, para a rigidez do sistema imunológico. Hoje a gente sabe cada vez mais que a vitamina D ela tem sim um papel muito importante em toda aquela engrenagem que eu falei para vocês do sistema imunológico. O sistema imunológico é feito de uma série de defesas, que nem assim um exército mesmo. Você tem ali o exército, você tem a aeronáutica, você tem a marinha, você tem, né? Você tem os de terra, você tem tudo isso. O sistema imunológico é assim também. Cada um tem uma função diferente. E a vitamina D, ela permeia todo esse sistema imunológico, fazendo com que todas essas forças armadas da gente tenham mais condição de atacar o inimigo. Por isso, a vitamina D, ela é a única que a gente fala que tem indicação formal de suplementação pela Sociedade Brasileira de Pediatria, nos primeiros anos de vida, tá? Então, a gente tem que oferecer vitamina D. Por quê? Porque tem no sol? Tem, mas cidades como São Paulo, que são muito poluídas, não passa sol. Nem todo mundo toma sol todo dia. 90% da nossa vitamina D vem do sol, 10%, né, Carol, vem dos alimentos. Então, a gente tem que realmente, a vitamina D é uma vitamina que tem sim indicação de suplementação. Em pediatria, indiscutivelmente. Na adolescência, pela rigidez dos ossos, sistema imunológico, como ela é um hormônio, também tem a sua indicação. Na vida adulta, e a doutora Bia vai falar depois, nos idosos. Agora, a grande questão, qual é a dose da vitamina D? Essa é uma questão no mundo que fica discutindo que dose que a gente tem que dar. Em pediatria, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, menos de um ano, 400 unidades. Mais de um ano, de 400 até 800 unidades por dia, em média 600 unidades por dia. Então, gente, não é para vocês irem na farmácia comprar e dar, não. Qualquer vitamina, qualquer suplemento, qualquer tem que ter a orientação de um profissional. A gente tem que fazer as coisas direito para a nossa saúde. Que profissional que vai orientar? O pediatra vai orientar, o nutricionista vai orientar, um desses dois tem que te orientar direitinho. A quantidade que cada pessoa necessita, né? E a forma como essa vitamina D vai ser
suplementada. Não façam automedicação, tá bom? Nem de vitamina, sim? Ah, perfeito. Vou falar da diferença da vitamina D2 para a vitamina D3, né? Joia. O gancho da doutora Ana, que falou que a gente também orienta as formas de suplementação. A vitamina D2 é aquela que a gente encontra, como eu falei, nos alimentos, mas bem restrito, né? As fontes alimentares são mais restritas. Aí 10% da nossa vitamina D vem por meio desses alimentos e é na forma D2. A vitamina D3 é aquela que é ativada na nossa pele por meio da exposição solar. Ambas essas dois tipos de vitamina, ou se a gente ingeriu, ou se a gente tomou sol, no final ela vai aparecer circulante, ela está na nossa circulação, no sangue. Do sangue, ela vai lá para o fígado, onde ela vai se transformar ainda numa outra forma, que é calcidiol, por exemplo, e ela fica ali esperando os níveis de cálcio do sangue ficarem mais baixos, que é uma coisa fisiológica, acontece naturalmente, né? A gente vai usando cálcio para não roubar do osso. Quando está baixando, ela recebe um sinal, olha, a vitamina D que está aí no fígado, o cálcio está baixando. Então, ela vai para o rim, e daí ela se transforma em calcitriol, que é a forma ativa. E você viu que só nisso daí eu já falei fígado, rim, circulação. Por isso que a doutora Ana falou que é um hormônio, porque ela tem receptores e ação sistêmica. E lá no rim, então, quando ela já está ativa, ela vai agir agora no intestino e vai falar, vai comunicar, né? O cálcio aqui desse sangue baixou, intestino absorve mais cálcio. Por isso que a principal função da vitamina D, a função clássica, vamos colocar assim, porque hoje a gente entende que ela tem diversas funções, inclusive imunomoduladora, né? Como a doutora Ana colocou, é justamente regular esse metabolismo do cálcio. Bom, então tanto a D2 quanto a D3 exercem essa função. O que os estudos mostraram, a partir de suplementos e alimentos que foram fortificados ou com D2 ou com D3, é que essa suplementação ou fortificação a partir de D3 é mais eficiente para elevar a concentração no sangue de vitamina D. Então, ela apresenta aí uma certa superioridade em relação a D2 quando a gente está pensando em alimentos enriquecidos ou na forma de suplementos. Ótimo. Perfeito. Uma aula de metabolismo da vitamina D. Né? Você quer acrescentar alguma coisa, doutora Beatriz? Eu queria colocar, então, diante de tantos detalhes, né? Em que momento surgiu que a vitamina D poderia prevenir contra infecções respiratórias, né? E discutir um pouquinho se isso faz algum sentido. Então, em que momento surgiu? Essa discussão ela não é recente, mas surge de forma muito florida agora, há 2 meses, quando na Itália os pesquisadores que estudaram os pacientes que foram internados com Covid e que tiveram, portanto, um quadro mais grave, que precisou de internação, eram pessoas que tinham vitamina D baixa. E aí, num olhar mais desatento, pode-se considerar que a culpa é da vitamina D, mas, na verdade, isso foi um achado. Pessoas que estavam internadas tinham, dentre outros problemas, baixa de vitamina D. Potencialmente, são pessoas que mais reclusas ao domicílio, com uma dieta provavelmente mais errática, menor exposição solar. Então, não existe uma relação entre ficar grave de um problema pulmonar por ter vitamina D baixa, essa não é a causa, mas existem diversos, e aí sim, estudos anteriores à pandemia, um estudo dos melhores para se falar disso, é um estudo de 2016, que usou uma metodologia científica que a gente chama de meta-análise e revisão sistemática, com 11 mil pacientes, que mostra, sim, indivíduos que têm bons níveis de vitamina D quando são infectados por uma infecção respiratória, que na época não existia Covid, mas já existia tantas outras, como influenza e etc. e tal, são indivíduos que ficam melhor. Então, o que isso quer dizer? Você tem que estar com saúde para poder enfrentar uma eventual batalha. Isso é um fato, as nossas avós já contavam isso para nós.
Mas especificamente a vitamina D, ela parece estar relacionada com esse mecanismo de diminuir o processo inflamatório. E vocês também vão ouvir falar muito que ficar grave nesse contexto de infecção viral por Covid passeia pelo caminho de um excesso de inflamação. Então, a vitamina D regula, faz uma regulação no sentido de diminuir processos inflamatórios. E muito isso relacionado à imunidade. Lembrando que a gente está falando de imunidade pensando em infecção, mas a imunidade está relacionada às nossas próprias células. Então, câncer, por exemplo, é um desregular das nossas células que o nosso organismo não consegue corrigir. As próprias doenças autoimunes, por exemplo, lúpus, polimialgia, as arterites, estão relacionadas com desregular também do nosso sistema imune, porque existe o braço infeccioso, mas também o braço inflamatório e autoimune. Então, tudo, como a doutora Ana e a Carol tão bem colocaram, está interrelacionado. Então, vitamina D vai curar alguém? Não. É bom ela estar em ótimos níveis? Esse é o ponto. A gente tem que cuidar da nossa saúde para que, se for o caso de enfrentar uma adversidade clínica, o nosso corpo está o melhor possível para isso. Joia, não, excelente, muito obrigada, doutora Beatriz. Agora a gente continua recebendo aqui um monte de elogio, tá? O pessoal tá adorando. A gente convidou os nossos amigos todos, Maria Fernanda. Olha, mais do que pergunta, é a primeira vez que eu já fiz vários webinars, mas assim, mais que perguntas, é elogio, é beijo. Muito obrigada pelos comentários. Eu vou entrar agora numa questão também que foi muito comentada aqui. Doutora Ana, meu filho não quer comer, meu filho não come, eu não sei o que eu faço, né? Inclusive, uma das perguntas foi enviada por uma colega minha da DSM, da Mônica, que ela falou assim, que ela tenta dar um exemplo em casa, né? Que ela tenta fazer um prato bacana para os filhos seguirem o exemplo dela. Funciona isso de dar um exemplo? Como trabalhar isso em casa? Ela pediu umas dicas. Gente do céu, essa é a questão talvez mais, né, Carol, mais reincidente em pediatria, né? Meu filho não come. Bom, aí a gente para tudo e vamos fazer uma análise da situação. Seu filho não come aquilo que você gostaria que ele comesse, na quantidade que você gostaria que ele comesse, e na qualidade que você gostaria que ele comesse, ou ele não come de fato, né? Não come nada de fato por alguma razão. Bom, então essa análise a gente tem que ver, né, gente? Porque às vezes a comida é uma coisa importantíssima e as mães têm essa preocupação gigante, com razão. Mas a criança, às vezes, ela come aquilo que é suficiente para ela. Então, o que a gente tem que ver? Se aquilo que ela está ingerindo, por exemplo, tem uma variação dos elementos básicos, né? Se tem a proteína, tem uma fonte de proteína? Tem, está tudo certo. Tem fibras? Tem. Tem alimentos que têm todas essas vitaminas que a gente falou? Tem. Pode ser que seja numa quantidade reduzida, tá? Mas se tem, está tudo certo. Então, a gente tem que ver algumas coisas. Primeiro, isso que eu falei em relação à alimentação. Segundo, como é que vai na curva de crescimento essa criança? Está crescendo? Está ganhando peso normalmente? Tá. Terceira coisa, como é que está essa criança do ponto de vista imunológico? Ele está toda hora doente? Ele está rígido? Ele brinca, ele corre, ele tem energia para brincar? Ou ele fica quietinho, parado, não quer brincar? Como é que é essa criança? Está normal? Mudou alguma coisa no seu comportamento em relação a brincadeiras, a energia, a atividade? Então, são essas três coisas que a gente tem que ver. A qualidade do prato, se está indo bem na curva de crescimento, e se essa criança tem energia suficiente para brincar. Gente, se tudo isso está acontecendo, e você está falando que ele não come, então fica tranquila, porque eu tenho certeza que ele está comendo aquilo que é importante para ele, tá? Agora, se de fato ele não está comendo, tá? Perdeu peso, aí a gente tem que fazer uma avaliação médica, porque aí pode ser que seja alguma doença, alguma situação, uma infecção urinária, por exemplo, pode fazer isso acontecer, tá? Agora, se a criança não tem doença nenhuma e não está comendo e não está ganhando peso, o que a gente faz? Manda para a Carol e ela vai resolver.
fazer um milagre. Boa. Excelente. Tá bom. Não, e isso também que a senhora comentou da falta de energia, né? Também vem com essas dúvidas, né? Do meu filho não come, vem a preocupação da criança estar com uma anemia, né? E isso ter um impacto no sistema imunológico. E acho que a Carol pode comentar também sobre isso. É isso aí. Não, sim, como a doutora Ana comentou, isso tudo tem que ser feito uma avaliação para entender se de fato a quantidade que eles não estão comendo não é suficiente para ele crescer e se desenvolver de forma plena. Mas eu acho que a doutora Ana falou isso super, né, comentou tudo. Eu queria falar um pouco sobre o exemplo, que ela falou, será que o exemplo de fato, né, importa? Porque eu vou lá, como, por que ele não come? Então, sim, como é o nome dela? Mônica, né? Mônica, continue dando exemplo. E não só pelo exemplo, a gente sabe que o bebê ele forma os hábitos alimentares, né, já no útero, que o líquido amniótico ele já tem percepções sensoriais de sabores, por exemplo, que vem da dieta materna. Então ele está exposto ao que a família, e principalmente a mãe, nesse período de gestação e amamentação, está comendo e está colocando ele exposto a essa formação desse paladar. A outra coisa é que, às vezes, a criança recusa, vai lá, apresenta uma couve-flor. Eu, como couve-flor, dou o exemplo da couve-flor. Apresenta a couve-flor uma vez para o bebê, para a criança ou para a criança pequena, e ela rejeita. Né? Ou às vezes ela até come, mas já faz aquela cara de aversão, né? Isso não necessariamente quer dizer que ele não gostou, porque quer dizer só que ele está em contato com algum sabor novo, por exemplo, e a gente precisa se acostumar. E também, se ele rejeitou da primeira vez, isso não quer dizer que ele não vai aceitar posteriormente. A gente também tem estudos que mostram que a criança precisa ser exposta de 5 até 10 vezes ao mesmo alimento e às vezes de maneiras diferentes. Então, a couve-flor assada, refogada, no soufflé, com arroz, né, em várias preparações, mas ela tem que ser exposta várias vezes até aceitar esse novo alimento. Então, não é só o exemplo, mas é também muita paciência, né? Porque é assim que a gente vai formar esses hábitos alimentares. E deixar a criança exposta a esse tipo de alimento sempre, né? Mesmo que ela continue negando, então esse trabalho aí da paciência e da criatividade, envolver a criança quando ela está maior nas preparações, claro, tomando todos os cuidados, né? Isso ajuda também, deixa essa forma de preparo mais lúdica e também acaba surgindo um efeito aí na melhora da aceitação. E como a doutora Ana comentou, se está tudo bem, né, em relação à saúde, ao crescimento, ao desenvolvimento, segurar assim, a nossa emoção, né, e tentar aos poucos ter um pouco mais de paciência. Mas o que a gente vê é que são crianças que são expostas a ambientes saudáveis se tornam adultos saudáveis. Então, isso mostra, assim, que o exemplo da família é muito importante. Não, Joia. E acho que não demonstra ansiedade também, né? Que a gente passa essa criança, né? Coisa de mãe, né? Mas, doutora Beatriz, eu acho que essa história do não come não é só para o meu filho não come. Eu acho que o idoso ele tem uma queda de apetite também, né? Como trabalhar isso? Como trabalhar essa situação? Isso na geriatria é bastante multifatorial. A gente caminha pela questão da dificuldade de sentir o paladar e aí a necessidade de temperar mais os alimentos com muito sal ou muito açúcar e aí o erro alimentar nesse sentido. Passa para a dificuldade do mastigar por conta, eventualmente, de algum problema dentário ou próteses mal adaptadas. Quando acontece a perda de peso, eu sempre falo, quem perde peso no braço e na perna, perde também musculatura de orofaringe. E na hora que você vai engolir, o seu organismo não se organiza.
e a comida que deveria vir para o estômago, ela acaba indo para o pulmão em microaspirações. Isso promove, sem que a gente perceba, porque se você tosse ou engasga, o seu organismo de alguma maneira te protegeu, mas existem aspirações de saliva e de conteúdo de cavidade oral que são silentes, que o organismo não percebe. E isso começa a promover quadros de inflamação pulmonar, que às vezes a gente acha que são infecções, mas na verdade são inflamações. E o paciente, o indivíduo, se cansa na hora de comer. E aí ele começa a recusar, porque comer vira uma grande batalha. Mastigar, engolir fica difícil. Então, o problema existe, ele precisa se alimentar, mas aí ele cansa para comer e ele deixa de se alimentar. Outra questão é que pacientes, indivíduos que engasgam, acabam evitando ambientes sociais, então eles não vão a jantares, a festas, que são lugares onde a gente pode eventualmente variar a dieta. Além disso, existe a questão fundamental da economia em saúde e cuidados da saúde. Uma comida de qualidade, ela pode ser mais cara, porque um peixe de boa qualidade, uma carne de boa qualidade, e aí você pode ter um dente bom, um apetite bom, mas isso pode não caber no seu orçamento. Então, isso tudo é muito mais complexo do que parece. E aí meu coração fica doído, eu fico aqui com uma invejinha, porque a doutora Ana e a Carol falam das mães, das tias, e a pessoa idosa não tem ninguém, né? Muitas vezes não tem ninguém, ou tem alguém que faz uma compra uma vez a cada 15 dias e que por causa disso compra comidas com conservante, mais industrializadas e não tão frescas. Então é desafiador, porque a alimentação na pessoa idosa é um problema social, econômico, emocional, clínico, odontológico e por aí vai. Muito mais complexo, né? Muito mais, o cuidado é totalmente diferente, a abordagem é totalmente diferente. Por isso que as avaliações geriátricas têm o nome de avaliação geriátrica ampla, porque o paciente às vezes senta na sua frente e fala, eu nem sei porque eu estou aqui, eu fiz 60 anos e vim. Aí a gente vai descobrindo um monte de coisa, né? Junto. Não, a abordagem é bem mais desafiadora, totalmente diferente, né? Só para fechar esse tema, né, do exemplo do Meu Filho Não Come, também a gente compartilhou um link que é um aplicativo, né, que muda, né, Carol? Como é que você comentou? É isso aí, Mafê. É um programa chamado Nestlé por Crianças Mais Saudáveis e um aplicativo que chama Nesplay. E a gente acredita muito nisso, que se os pais mudam, se o exemplo muda, a chance da criança mudar é muito maior. Então tem várias atividades, jornadas de mudança de comportamento, deixei o link aí para o pessoal conhecer. Joia, excelente. Bom, e jogo e aplicativo é com as crianças mesmo, né? Então, não dá certo. Vai nessa linha. Uma coisa interessante, falando em jogo aplicativo, eu penso em ensino, né? A gente que está nas universidades. As minhas amigas pediatras têm aula de culinária, nutrição, composição alimentar. E os nossos alunos e a gente, como geriatra, não aprende isso, né? Então, é um problema tão sensível para a população idosa e o médico não sabe orientar. E aí a gente encaminha o que é fundamental, mas sem começar pelo menos uma primeira orientação. Então, existe também uma ferramenta da própria Nestlé que ajuda a fazer uma mini avaliação nutricional no consultório, para você avaliar o risco nutricional da pessoa idosa e aí saber se você precisa pedir ajuda, mesmo que isso não seja óbvio num primeiro olhar. Porque essa educação nutricional para o médico, ela é muito presente na pediatria, mas isso se perde ao longo do cuidado às idades mais avançadas, e eu acho isso uma tristeza. A gente precisa mudar isso. Tem toda a razão, Desculpa. Não, tem toda a razão, sabe? A gente acha que o idoso, a alimentação do idoso, pronto, já foi, o que tiver tá bom. Não, nada disso, pelo amor de Deus, né? Em todas as fases a alimentação é importante, mas eu diria que, né, começo e fim, né, nos extremos da vida, é crucial. Né? É determinante. E a dica da ferramenta... Desculpa, pode falar, Carol.
Não, eu ia falar duas coisas. O primeiro é que também no paciente idoso a gente vê uma perda sensorial importante, né? E aí ele acaba optando por alimentos que são muito ricos em gordura, em sal, em açúcar, porque perdeu tem uma perda sensorial. Então isso também é uma coisa, um momento de atenção. E a outra, Bê, que você comentou dessa deficiência da nutrição no processo de educação médico, e eu vejo isso também com todos os meus colegas, existe um programa que eu faço parte até que chama Médicos na Cozinha, que é muito legal, que leva o médico para a cozinha para aprender mais sobre nutrição, sobre como preparar esses alimentos e poder aí orientar melhor sobre nutrição, né? Porque a gente precisa levar os nossos residentes, os nossos alunos, porque é muito importante saber orientar. E quando a gente sabe fazer, minha mãe dizia isso, diz até hoje, para você saber orientar, você precisa saber fazer. Exato. É verdade. Se bem que eu cozinho mal aberto. Eu também, doutora Ana, eu ia ficar quieta, eu ia já sugerir uma mudança de assunto. Mas... Vou escrever a senhora, doutora Ana, vou escrever você no programa. Não, porque a gente fica mais, quando a gente se sente mais confortável na cozinha, a gente também orienta mais o paciente a cozinhar, né? Quando a gente consome mais frutas, verduras e legumes, a gente aconselha mais em nutrição, né? Que quando a gente se cuida, a gente cuida mais também, né? Então, é muito importante esse processo de educação nutricional entre nós, profissionais também. Isso. Não, eu ia só falar que foi excelente a dica da ferramenta, porque a gente tem muito profissional de saúde assistindo. Então, foi muito bom. Foi muito boa a dica da ferramenta. São perguntas objetivas de avaliação nutricional ali, perguntas do tipo sim ou não, e que te direcionam para um risco nutricional para pedir ajuda de especialistas, porque naturalmente, quando em risco nutricional, a gente precisa trabalhar em equipe, não existe o cuidado de uma pessoa só. Sim, com certeza. Eu vou só voltar nos assuntos que a gente já conversou, porque na verdade voltar mais ou menos, mas pegando o gancho também, a doutora Beatriz comentou da questão do poder aquisitivo e às vezes de hábito, então às vezes é difícil comer um tipo de alimento, outro, e muita pergunta que chegou foi em relação, acho que foi a doutora Ana que comentou da fonte de DHA do salmão. E eu recebi muita pergunta falando, né, gente, eu não como salmão, aqui em casa as crianças não gostam, é caro, né? Aí não sei se a Carol ou a doutora Ana querem comentar quais são as outras fontes, né? Como é que a gente consegue obter o DHA, se não pelo salmão. Quer falar, Carol? Sardinha, pessoal. Vai lá, Carol. Assim, o DHA, porque o DHA é da família do ômega 3. Ômega 3, né? Isso. Então, a gente tem ômega 3, por exemplo, em sementes como chia, linhaça, mas que não é DHA, é outro que se chama ALA. O DHA, a gente frisa muito o DHA porque ele é a forma mais ativa, né, e melhor aproveitada pelo nosso organismo. Essa forma ela é exclusiva em peixes de águas salgadas, profundas, em peixes gordos. Então, o salmão, mas também como a sardinha, que eu acho que é aqui que é mais comum entre a nossa alimentação, mas é peixe. Agora, o peixe incorpora essa gordura porque ele come as algas marinhas, né? Então, a fonte inicial de DHA está nessas algas. E hoje a gente tem também o DHA proveniente de alga, um DHA vegetal, mas aí é na forma de suplementação ou em alimentos que foram enriquecidos. Não é isso, doutora Ana? Exatamente isso, tá? Então, há vários alimentos hoje, pela importância do DHA, porque é isso, a gente vai descobrindo, né, o que é importante para a nossa alimentação. E o DHA é relativamente recente no mundo, né? Essa descoberta, tanto que, por exemplo, fórmulas infantis hoje todas são acrescidas de DHA. Antes não era, a gente não sabia disso, agora a gente sabe. Né? Então, existem essas fontes, né? Como a Carol colocou, a alga, por exemplo, é uma fonte de DHA. A gente vai comer alga? Não, às vezes você come um suplemento que contém, né, o DHA, e existem vários. Como você vai saber o que é melhor para você? Conversa com o seu pediatra, conversa com a nutricionista, tá bom? E aí
essa é uma dica excelente para você ser devidamente suplementado. É importante em todas as faixas etárias? Sim, em todas as faixas etárias. Em termos de consumo de alimentos, é peixe, pelo menos, esses peixes que a gente comentou, né, sardinha, salmão, arenque, por exemplo, pelo menos 2 vezes na semana. Exato. E se vocês precisarem de dicas, criatividade para cozinha, para usar esses ingredientes, a gente vai dar também um outro link com receitas super gostosas, super saudáveis, para ajudar aí também nessa criatividade no dia a dia, né? Porque essa criatividade para cozinhar todo dia. Então tem uma dica de receita. Ai, gente, eu tô tão triste que a gente tá chegando ao fim. Eu quero, na verdade, assim... calma, ainda não acabou. Eu gostaria, assim, se vocês pudessem, doutora Ana, né? Se você pudesse deixar uma mensagem para o seu público, principalmente, né? As mães, os pais aí que tem os pequenos em casa, nesse momento, quais são, assim, as principais dicas? Não só com relação à nutrição e alimentação, porque a gente sabe que o sistema imunológico é muito mais que isso, né? Vai muito além da alimentação, mas quais seriam as suas principais dicas aí para o nosso público na pediatria? Então vamos lá, gente. Olha, a gente está vivendo uma situação de exceção, tá? Essa situação, obviamente, se Deus quiser, não vai durar para sempre, não. Já já a gente vai sair disso, tem vacina, tem perspectiva, tá bom? É uma situação de exceção, que a gente tem que fazer o melhor possível, a gente tem que fazer uma limonada desse limão, tá? Como a gente pode fazer isso? É um momento que a gente pode olhar para a nossa vida, né? Como a doutora Bia disse, né, no comecinho, vamos olhar para a gente e ver, será que a minha vida está boa, não está? O que eu posso fazer para me engrandecer enquanto pessoa? Na hora que a gente está recluso, está mais dentro de casa, está convivendo pais mais com filhos, filhos mais com os pais, menos com os avós que estão longe, isso é uma tristeza, né? Mas, enfim, o que a gente pode fazer para a gente se engrandecer, para a gente manter a saúde mental e a saúde física, né? Então, eu sempre falo, gente, a dica para a gente, nesse momento, eu acho, é manter uma rotina, sempre falo isso, uma rotina de atividades, onde todo mundo da casa tem a sua rotina, dividam tarefas com o companheiro, com a companheira, né? Essas tarefas divididas, principalmente em relação às crianças, aos afazeres da casa, não assumam tudo para vocês, mães, tá bom? E, principalmente, dentro dessa rotina, guardem um momento do dia só para vocês. 30 minutos que seja, é um momento que não tem criança, não tem marido, para as mães isso, né? Não tem ninguém. Para vocês fazendo o que vocês querem, é um exercício, sei lá, quer ver uma série quieta, vai ver uma série, vai tocar um instrumento, fazer o que vocês gostam de fazer, tá? Porque isso mantém um pouco a saúde mental da gente em dia. Então, é manter isso, cuidar, obviamente, da alimentação, não ultrapassar os limites, nem para mais, nem para menos, né? Dentro do possível, tentar fazer um exercício e dormir bem. Nisso, pessoal, a gente consegue olhar um pouquinho para dentro, se engrandecer enquanto pessoas, passar essa fase com a maior tranquilidade do mundo, tendo a certeza absoluta que lá na frente a gente vai sair. E espero que cada um de nós saia uma pessoa melhor do que entrou, tá bom? Beijo para vocês. Obrigada. Obrigada, doutora Ana. Adorei as dicas. Rotina, divisão de tarefas e o espaço para a gente já tá aqui anotado. Não vou esquecer, adorei. E você, doutora Carolina, quais são as suas dicas finais e mensagens principais? Eu acho que não é nem dica, é uma mensagem, assim, porque a gente entrou nessa pandemia com outras pandemias nas costas, né? O Brasil, desde que começou a medir a obesidade e o excesso de peso lá em 2006, tem mostrado um aumento de 72% na prevalência de obesidade em adultos. Mais da metade da nossa população tem excesso de peso. Não só isso, o Brasil é o 5º país no ranking de maior número de sedentários. Ou seja, também mais da metade dos brasileiros não praticam atividade física e pelo menos 150 minutos na semana. Só 1 em cada 3 ou 4 brasileiros consomem as quantidades adequadas de frutas, verduras e legumes.
Então é hora também da gente colocar a luz nessa situação, porque isso tudo inclui, é a base do nosso autocuidado, né? E cuidar de si não tira férias, não tem Covid, é uma coisa que a gente precisa praticar, independente da situação externa, né? Por mais, às vezes, que isso seja também entediante, né? Mas é lembrar que é tudo com moderação, que é um passo de cada vez, né? Para quem, o fato de você ser completamente sedentário, se você começar no dia seguinte a dar uma volta pela sua casa por 3 minutos, já é alguma coisa. Se você não come nenhum alimento, né, vegetal, nenhuma fruta, incluir uma fruta num dia já é um grande passo, né? E aí eu acho que é isso, né? Que a gente agora está sensibilizado aí com essa questão da saúde, então lembrar que é preciso mesmo cuidar do controle do peso, da atividade física e da alimentação saudável. Obrigada, Carol. Antes de falar com a doutora Beatriz, também só pensando nessa história também da rotina, né, que a doutora Ana comentou, também tem um e-book também que a gente compartilhou, que é justamente com dicas de como manter uma rotina equilibrada, tá? Então tem aí também mais informação. E, doutora Beatriz, quando a doutora Ana falou, né, da relação com os avós, né, que eles, nesse momento que os avós, eles são os mais isolados, né, que é o seu público, como é que a gente lida com isso e também quais são as suas últimas mensagens? Mafê, eu queria dizer que a pandemia é um momento isolado e que daqui a pouco todo mundo vai se encontrar e, de fato, daqui a algum tempo, né, o Covid não vai passar, não vai existir pós-Covid, vai haver um Covid menos palpitante e a gente vai saber lidar um pouco com ele. É importante isso, porque senão é muito frustrante o indivíduo esperar um pós-Covid. Não vai chegar o pós, mas vai chegar um controle. A gente vai aprender a lidar com ele de forma contínua. Mas o que me angustia é que essa solidão já é antiga, que agora colocaram um holofote aí na solidão. As pessoas, elas já são solitárias há muito tempo, só que agora a gente está vivendo uma rotina como eles e está vendo o quanto isso é sufocante. Então, para nós, como geriatras, tudo isso foi um motivo de reflexão da sociedade. Muitos olham com preconceito, mas outros tantos começam a olhar de uma maneira muito mais empática. Eu enxergo esse movimento como um movimento de reavaliação da nossa sociedade, das nossas relações, de um ponderar em relação a coisas que a gente tinha de forma muito determinada. Então, eu nunca, eu sou contra. Isso não cabe mais, né, na nossa fala. A gente teve que se adaptar e voltou a olhar as coisas. Então, acho positivo, acho que a gente não é mais contra um monte de coisa, a gente está fazendo coisas que a gente nunca ia fazer, e isso é um movimento para o meu olhar de mudança. Então, vamos olhar para as pessoas idosas que já são solitárias há muito tempo, vamos cuidar deles, porque isso é uma função da sociedade, não só das famílias, mas também das famílias. Vamos aproveitar para aqueles que forem capazes para olhar para dentro, como a doutora Ana e a Carol colocaram, e pensar de um jeito diferente. Acho que a grande reflexão a grande reflexão, a grande mensagem é a reflexão e agarrar isso como uma grande oportunidade para a gente viver cada vez melhor, né? Mais saudável e melhor, não é isso? Carolina Falcossi, você, muito obrigada pela sua ajuda aí no backstage. Você quer deixar alguma mensagem final também? Na verdade, eu só tenho a agradecer, Mafê, doutora Bia, doutora Ana, doutora Carol, foi incrível. Eu acho que pelas mensagens aqui todo mundo gostou. E espero que os materiais ajudem também. E é isso. Muito obrigada e força aí para a gente enfrentar essa fase que está terminando. Obrigada, Mafê, pela parceria. Muito obrigada. E tomara, olha, a gente manteve um nível de audiência super bom. Eu tinha falado que a gente estava distribuído no Brasil todo, mas na verdade a gente teve até gente de fora do Brasil. Tinha umas mensagens em espanhol, super bacana. Inglês. Parabéns. Legal. Inglês, também inglês eu não vi, eu cheguei a ver em espanhol. Então vocês são rockstars internacionais. Super obrigada e vamos fazer outro com certeza. Vamos repetir, tá bom? E um beijo para todo mundo que está escutando a gente. Muito obrigada. Beijo, Um gente. beijo. Tchau. Muito Beijo. obrigada. Tchau, tchau.